Pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao Fórum Melhor RH Tech. E hoje nós vamos falar aqui de telemedicina, né? E temos como convidados hoje o Hamilton Cardomingo, né, que é superintendente de operações e saúde na Porto Seguro Saúde, e o Dr. Zé Antônio, que é um especialista de benefício de saúde e bem-estar na CCR. Sejam bem-vindos aí, Hamilton e Zé. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer participar com vocês aqui. Obrigado, Eduardo, pelo espaço. É um prazer aí dividir com você e com o Hamilton essa tarde. Legal. É interessante para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né? Até aproveitando você, Zé, contar um pouco para a gente aí da visão aí de vocês, da CCR, com a telemedicina, né? A gente teve aí durante a pandemia um aumento muito grande na utilização, né? E ouvi de vocês como é que foi a utilização e os benefícios que a telemedicina trouxeram para vocês durante a pandemia. É lógico que a gente antes tinha uma questão regulatória, tinha uma questão, né, de legislação que, uma vez que você abre, você também não tem a curva de experiência ainda adequada para fazer, né, a melhor forma de assistência, ou por vídeo, ou dar o canal mais eficiente para o teu colaborador. Então, o melhor foi o experimento, né? Estar junto, colher a opinião, no dia a dia você ir regulando, você ir trazendo essa opinião do teu colaborador, do que ele está precisando, para o canal de assistência que ele precisa. E aí a gente adotou um modelo, na verdade, em 3 fases, né? Um modelo de assistência pessoal, específica com os nossos canais internos, um modelo de telemedicina interno e um modelo de telemedicina externo, inclusive com foco no colaborador e nos dependentes também, nos familiares, né? E a cada semana que você ia passando por esse processo, você ia autorregulando, você ia fazendo com que as percepções, com que as necessidades iam se encaixando no modelo de atendimento, adequação do protocolo, alinhamento com o time que estava lá na ponta. Então, hoje a gente já tem aí uma certa curva de aprendizado, só para você ter uma ideia, dentro do nosso universo. Nesses meses de pandemia até agora, nós realizamos mais de 5.000 atendimentos de telemedicina, tanto dos nossos canais internos, quanto dos canais da própria operadora, né? E fizemos 10.000 atendimentos presenciais, né? Então, assim, a gente tem aí um número praticamente 50%, né? 2 para 1 já acontecendo, e mais outros 5.000 atendimentos por telefone, orientação mesmo, busca ativa e alinhamento da equipe de enfermagem, né? Então, na hora que a gente olha telemonitoramento, telemedicina versus presencial, a gente está num período que já tem 1 para 1, com uma resolutividade de encaminhamento acima de 85%. Então, ou seja, a telemedicina ela está ficando próxima à linguagem do nosso colaborador, né, do cliente especificamente, e ele está aprendendo a usar os canais de forma mais diversificada. Legal. E como é que tem sido a experiência para vocês, Hamilton, na Porto Seguro Saúde? Sabe, Eduardo, esse tema telemedicina é um tema que a gente já vem estudando há algum tempo. Na verdade, antes mesmo da telemedicina ser regulada esse ano, né, com o advento da própria pandemia, nós já tínhamos um canal de teleorientação médica. Na verdade, começamos bem antes, em 2016, quando a gente fez um piloto, naquele momento só com pediatria, e depois, em 2018, aí sim, abrimos para toda a nossa carteira um canal de ainda teleorientação médica e não telemedicina. Bom, com o advento da pandemia, e aí todos, né, nos adequamos aqui, e passamos a ter uma nova realidade, com a possibilidade de aí sim, funcionando aqui a telemedicina. Os benefícios da telemedicina, como um todo, são muito atrativos, né? Eu costumo falar que, antes de tudo, né, antes de falar da questão monetária, eu gosto de falar da redução do risco à exposição, né? As pessoas, por vezes, acabam indo a um pronto-socorro, num momento ainda mais como esse como em que a gente vive, acaba se expondo às outras doenças, então também traz uma redução de exposição. Ele também agiliza o atendimento, então você não tem essa questão do deslocamento, então o colaborador ou o segurado das nossas
os nossos clientes não precisam se deslocar até um local físico para o atendimento, além de que ainda acaba ampliando o acesso, né? Porque muitas pessoas, por vezes, estão numa região que ainda precisa se deslocar de forma, às vezes, muito longe, ou não tem o recurso necessário naquela região que ela está, precisa, às vezes, se deslocar até para um outro município vizinho, e a telemedicina, ela traz essa facilidade, né? E aí, como consequência, né, de tudo isso, ela acaba também reduzindo a ida ao pronto-socorro. O que a gente tem experimentado, quando a gente olha para esse canal específico do pronto atendimento, a gente tem experimentado uma resolutividade em torno de 75% dos atendimentos através de telemedicina, né, o que é um número muito bom, é um número que demonstra que realmente é uma ferramenta muito poderosa, uma ferramenta que traz muitos benefícios para os nossos segurados. Além disso, só para complementar aqui essa resposta, nós também atuamos na telemedicina com o nosso programa de atenção primária à saúde, que foi algo novo e a gente começou a experimentar isso durante a pandemia. Então, nós já tínhamos um programa de atenção primária, né, para os nossos segurados, em que eles tinham acesso à atenção primária à saúde, mas somente em alguns pontos físicos. E aí, com o advento da pandemia, a gente começou a trabalhar isso também em parceria com a Santecorp. Nós começamos a trabalhar isso também através da telemedicina, e que tem trazido excelentes resultados, e só em termos de números, né, para trazer aqui alguns números aqui para os colegas, quando a gente olha para a questão do pronto atendimento, né, da PA virtual, a gente tinha antes, pré-pandemia, vou assim dizer, né, na teleorientação, e ainda não telemedicina, cerca de 500 atendimentos. Pós-pandemia, com a telemedicina, passamos a girar em média de 4.000 atendimentos mês, né, sendo que por volta de 1.500 casos relacionados à Covid, né? Os demais casos relacionados a outras patologias, ou até mesmo a orientação, que muitos segurados acabam nos buscando, né, para poder ter orientação, às vezes, nutricional e esportiva, dentre outros assuntos. Interessante, né, esse ponto, Hamilton, que você traz do acesso, né? Eu acho que a telemedicina ela contribui muito com o acesso das pessoas ao sistema, né? De uma forma a conseguir que todos, dentro de uma segurança, comodidade, obviamente explorando todo o potencial dela, essas pessoas tenham acesso. E o Zé fez um comentário também, né, nesse aumento de casos que eles identificaram dentro da CCR, né, do 5.000 atendimentos aí que ele comentou, 5.000 em telemedicina, 10.000 presenciais, 5 pelo teleatendimento, e você, com esse aumento aí expressivo, né, para 4.000, né, de 500 para 4.000 atendimentos mês, deixa eu ver. Como é que fica essa mudança cultural dentro da empresa de vocês, né? Como é que foi isso? Como é que foi essa construção aí? O Zé falando um pouco da visão, no caso da CCR, e você com essa visão da própria operadora de saúde, né? Como é que foi mudar a cultura e como é que vocês estão acompanhando isso no decorrer da pandemia? Bom, né? Acho que na verdade, isso emenda exatamente nesse contexto, né? A gente escolheu, através da gestão de saúde, estruturar uma linha de cuidado. Nessa linha de cuidado, você conseguir, né, de forma preventiva, abordar os principais problemas que afetam aquela população e, através de, né, point of care, assim, de cuidados específicos, atuar de forma preditiva em alguns grupos de maior potencial e risco aferido. Então, primeiro que começa de uma boa diagnose, né? Você tem que ter um perfil saúde, você tem que ter uma proximidade para entender os fatores de risco e a performance, né? Depois você tem que ter bem estruturado, isso que o Hamilton falou, e um sistema que faça um acolhimento primário, uma atenção primária, seja ela dentro da empresa ou fora. No nosso caso, nós escolhemos internalizar e fazer dentro, para que isso funcionasse já não só como um primeiro contato, mas também que a gente conseguisse estreitar o caminho aí de prevenção. E aí a telemedicina traz uma alavanca enorme, porque você encurta o espaço, né? Você melhora a proximidade, principalmente para a gente. Nós temos mais de 3.000 quilômetros de rodovias, né? Inúmeras estações de metrô, embarcações rodando, né, o dia todo, né, aeroporto.
funcionando e a gente não para, né? 24 horas, 7 dias por semana, os nossos colaboradores muito dispersos, a gente precisa ter uma capilaridade grande, né? E para isso a telemedicina em curta distância promove uma aproximação dessa equipe, alavanca essa atenção primária de uma forma mais eficiente, consegue ter esse volume, só foi possível, né? Através, né, de um canal eletrônico, ou seja, a telemedicina não conseguiria, na verdade, o canal, né, de atenção primária não conseguiria chegar onde chegou hoje sem a telemedicina. Então, é um instrumental hoje de marca maior, e com a expansão dos nossos núcleos para 2021, a gente pretende dobrar o número de atendimentos, a gente deve chegar a 10 mil atendimentos aí na nossa massa em 2021, expandindo os times e contando com os canais, né, de telemedicina e de serviço de telemonitoramento que a gente tem também. Então, essa foi uma mudança cultural, exatamente, né, o Hamilton tocou num ponto interessante, né? O acesso desnecessário ou o acesso desmedido a algum tipo aos serviços, eles não geram somente gastos desnecessários, eles geram uma sensação ruim do cliente, né? O cliente fica, ele entra num serviço onde não tem uma intimidade, onde não tem um histórico, ele passa por um atendimento que muitas vezes tem uma sobrecarga de exames e um tempo elevado para se fazer, sem uma acomodação e sem uma identidade com ele, e no final das contas o diagnóstico geralmente era de atenção primária, ele não precisaria de nenhuma qualificação além daquilo que a gente já oferece. Como a gente falou, né, mais de 85% de resolução nos nossos canais. Isso mostra que a gente não precisa de exames e de uma arquitetura de deslocamentos, a gente precisa de uma atenção qualificada, e a telemedicina é o principal passo, inclusive vai como a nossa principal ferramenta para 21 aí, para o aumento da atenção primária e da qualificação dos canais. Obrigado, Zé. Você quer complementar, Milton? Parece que vai chover aí, Eduardo, onde você está. Eu estou rezando para não cair meu sinal, só isso. Esse ponto é um ponto bem relevante, o ponto se toca, né, com relação à cultura, e aí fazendo um complemento aqui do José Antônio, nós, enquanto operadora, né, enquanto seguradora, né, a gente trabalha com diversas empresas e com uma pluralidade de RHs. Então, uma coisa muito importante que a gente aprendeu é que, em primeiro lugar, a gente precisa ter a parceria do RH das empresas para que isso possa funcionar da melhor forma possível. Sem a parceria do RH da empresa, é muito difícil a gente chegar até os nossos segurados, que são os colaboradores das empresas. Então, esse é um ponto primário aqui, quando você pergunta essa questão cultural, né, é óbvio que cada empresa tem a sua, embora estejamos inseridos todos no mesmo país, mas cada empresa tem a sua cultura. E aí, nós, enquanto operadora, precisamos respeitar a cultura de cada empresa. Então, por isso, sempre muito importante essa parceria com os RHs, para que possam fazer essa ponte e para que possam combinar também a melhor forma de chegar até o paciente, que é o que deve aqui, né, estar no centro de todas as nossas discussões. Só complementando algumas dicas aqui que a gente foi aprendendo também com o passar do tempo e usando essa ferramenta, a gente percebeu também que naqueles meses temáticos, né, como, por exemplo, Outubro Rosa, Novembro Azul, né, nesses meses temáticos, através das campanhas e através também de promoção dentro das empresas, também foi possível chegar até os pacientes e fazer um trabalho de, vamos dizer assim, de esclarecimento com relação à telemedicina. Né? E o muito importante também, através desses meses temáticos, também foi possível fazer o mapeamento, né? Descobrir ali alguns pacientes que precisariam ter um cuidado diferenciado e também fazer esse direcionamento através da atenção primária à saúde, e aí fazendo uso da telemedicina para que a gente pudesse chegar, né, mais rápido e com mais eficiência nesses pacientes que necessitavam desse atendimento. Então, né, só complementando, não vou ficar chovendo no molhado, acho que a resposta do José Antônio aqui foi bastante completa com relação a esse tema de cultura, né, mas assim, falando agora enquanto seguradora, tem todos esses cuidados também que a gente precisa tomar e ter também o RH sempre muito próximo com a gente. Obrigado, Milton. Somente lembrando aqueles que estão nos acompanhando, né, o Fórum RH Melhor esse ano tem apoiado aí
a Casa Hope, né? Eu acredito que esteja aparecendo para vocês um QR Code, né, na tela de vocês. A Casa Hope ela tem um trabalho fundamental aí, né, voltado a crianças e adolescentes com câncer, e a gente vem nessa campanha aí para que, aliás, eu estou utilizando a camiseta da Casa Hope para que a gente faça doações aí, adote um leito, né, para levar um pouco mais aí nesse momento que a gente vive colaborativo, né, de saúde e viabilidade de tratamento para essas crianças. Então, voltando à nossa conversa aqui, o Zé falou em prevenção, né? Como é que a gente pode, na visão de vocês falaram muito de atenção primária, linha de cuidado, o quanto a gente pode explorar mais ainda dentro da prevenção utilizando a tecnologia, lembrando da capacidade da tecnologia de superar as barreiras aí que a gente está falando de recursos, de distância, de acesso. Como é que vocês acham que a gente pode explorar ainda mais a prevenção utilizando telemedicina? Acho que a integração de dados é um primeiro passo, né, Edu? Você ter a capacidade de, com o mobile, com o dispositivo, um device, você coletar informações, integrar com o teu prontuário, integrar com a tua linha de cuidado. Então, acho que esse é um primeiro passo que a tecnologia vence. Tem um outro quesito que eu acho fundamental, que é a questão, como você pode ver também, está trovejando aqui, né? Então, a chuva está generalizada. Com relação a esse avançar, eu acho que a telemetria também é um passo importante, né? No sentido de você utilizar os seus dispositivos eletrônicos para poder contribuir com o acesso constante à tecnologia, né? Você conseguir fazer o que a gente chama hoje, né, de um instrumento colaborativo de saúde, né? A própria pessoa ali engajada com o aplicativo fornecer os dados que ela permita serem compartilhados, mas desde rotina de alimentação, rotina de sono, rotina de exercícios, né? Isso ajuda a complementar um estilo, né? Um estilo de vida, comportamentos e hábitos que possam definir, né, aí a predisposição ou não a riscos, né? E dentro da linha de cuidado, você usar isso exatamente como um modelo de prevenção e interação. Então, acredito muito na tecnologia, chegando inclusive antes do próprio consultório, da própria telemedicina, né, da própria abordagem, de na hora que ele chegar já ter de forma embarcada todo um sistema de informações para ajudar a ver como é que está a rotina dessa pessoa hoje. Vou continuar aqui do lado de cá, esse ponto com relação à prevenção. Eu vou voltar, na verdade, fazer um link do que eu falei logo no começo aqui da minha explanação, e eu vou usar uma seguinte expressão, né? Para mim, a telemedicina, ela ajuda com que, através da atenção primária, ela ajuda a ultrapassar fronteiras, né? Então, eu queria usar essa expressão porque o que a gente tem experimentado, né? Então, nós temos um programa hoje de atenção primária à saúde, como eu disse no começo, em parceria com a Santecorp, e esse programa vem rodando muito bem, mas quando chegou a pandemia, os pacientes tinham algum certo receio de se deslocar para um atendimento presencial, que é perfeitamente entendido por nós, né, face ao momento que estamos passando. Bom, e aí nós passamos a utilizar, então, a telemedicina para que a gente pudesse fazer esses atendimentos e não deixar esses clientes que já estavam engajados no programa desassistidos. Mas a gente também percebeu uma oportunidade para que a gente pudesse atuar em pacientes que estão em outros municípios vizinhos da São Paulo, e não somente, né, os que estavam aqui na cidade de São Paulo. Então, isso para nós trouxe uma possibilidade de atuar na prevenção com colaboradores de empresas que estavam fora aqui da cidade de São Paulo, em municípios vizinhos, né, que, via de regra, eles não se deslocariam até as unidades presenciais. Então, isso trouxe para nós um benefício, né, de atuar na prevenção com relação a essas pessoas. E o que foi muito interessante a gente perceber, que quando a gente faz a atenção primária à saúde com o médico de família, fazendo esse contato através da telemedicina, é muito interessante a gente ver que a gente entra na casa das pessoas. E isso, né, de forma muito cuidadosa, óbvio, sempre muito respeitosa, mas a gente percebeu a oportunidade
do médico de família atuar, inclusive, na mudança de hábitos, não só daquele paciente, mas também dos seus dependentes, que também são os nossos segurados. Então, teve a possibilidade, e a gente viu acontecer nesse período de pandemia, alguns engajamentos através, porque, por exemplo, a esposa viu o marido fazendo a consulta com o seu médico de família, e aí também passou a adotar, e aí também passou a ter as consultas também com o médico de família, e aí o filho também, né? Então, percebe, a gente consegue entrar na casa das pessoas, né, que eu acho que esse é um dos benefícios que também trouxe, para que pudesse levar cuidado para as pessoas, né, levar saúde, levar essa questão da prevenção. Então, acho que esse é um ponto bastante relevante, né, e a gente percebe um aumento também da telemedicina através para o médico de família, né, nos programas de médico de atenção primária à saúde. Então, só em ordem de grandeza, a gente está em média hoje, agora nessa fase de pandemia, em média dos 2.500 atendimentos, né, somados aqui nesse período pandemia, isso exclusivamente desse programa, né, atenção primária à saúde, sendo que 1/3 dos atendimentos aconteceram através do não presencial, através da telemedicina. E isso somado ao período. Agora, se a gente olha para o mês anterior, nós já estamos com 60% dos atendimentos acontecendo através da telemedicina. Então, a possibilidade de levar o cuidado, levar a prevenção, né, para essas pessoas que estão engajadas nesse projeto junto conosco, para que a gente possa atuar e levar um serviço de qualidade com mais assertividade. Um outro ponto aqui, só para complementar, nós também fazemos a questão de telepsicologia, né? Então, pré-pandemia, nós tínhamos, em média, 630 atendimentos mês. Né? Pós-pandemia, hoje nós estamos rodando com 4.600 atendimentos mês. Também esse é um outro exemplo, né? As pessoas muito preocupadas com a pandemia, muitas pessoas trabalhando em home office, então também pessoas, né, que desejavam ter um atendimento de telepsicologia, então a companhia também passou, na verdade já oferecia, mas na verdade nós ampliamos o serviço e melhoramos o acesso também. Então, nesse momento aqui de pandemia, nós flexibilizamos a necessidade do pedido médico. Então, não precisa, né, ter um pedido médico para iniciar o seu tratamento com telepsicologia. Então, também atuamos, né, por entender importante e o momento que a gente está passando. E só para, antes que o Eduardo pegue a minha orelha aqui com relação ao tempo, mas estou concluindo já, uma outra coisa importante com relação à prevenção que a gente começou a ver acontecer com muita frequência, gestante fazendo contato por não querer se deslocar a pontos físicos, com receio. Orientação nutricional, uma coisa muito bacana, as pessoas ligando porque gostariam de melhorar a sua dieta, até porque gostariam de melhorar a sua imunidade através da sua dieta. Então, também, né, tem sido muito usado com relação à telemedicina, a esse ponto aqui de prevenção. Mas eu vou parar por aqui, porque eu gosto de falar, é um tema que eu gosto muito de tratar sobre esse tema, é um tema que a gente vem estudando há algum tempo, mas eu vou parar por aqui, que eu sei que a gente tem um tempo escasso aqui também. Desafio aqui, Hamilton, é a gente falar de tanta coisa, e tem tanta coisa em tão pouco tempo, né? Acho que esse desafio é verdade. Mas vocês trouxeram 2 pontos aí super relevantes, né? Como é que a gente conecta a telemedicina com a atenção primária? A atenção primária tem que ser a porta de entrada do sistema. Nós temos culturalmente uma forma de utilizar saúde hoje, né, muito imediatista, né? A gente parte direto ao pronto-socorro para responder ou resolver por algo pontual. E essa coisa da atenção primária, esse depoimento que você traz, Hamilton, só é possível porque o médico, o paciente cria uma relação de confiança com esse médico, né? Então, que um médico, através da telemedicina, o atenda em casa. Sabemos que a gente vive um momento aí de cuidado e de isolamento social, né? Mas mesmo assim, isso não seria viável, né? Se não houvesse essa relação de confiança, se não construísse. E isso é replicado para toda a família. Acho que esse é o papel do médico da família, né? Ganhar a confiança de todos, coordenar, acompanhar e não só atender quando tem algum problema de saúde, né? Estimular bons hábitos. Acho que isso, com o passar do tempo, é que essas pessoas, de fato, adotando esses bons hábitos, terão uma saúde muito melhor. Mas a gente tem um desafio, né, que, em relação à telemedicina, que hoje tem muita oferta, né, e durante essa pandemia criou-se aí inúmeras ofertas de diferentes players,
E ao mesmo tempo, embora a regulação tenha sido ajustada para a pandemia, é necessário alguns cuidados nessa contratação aí, né? O que vocês entendem aí, quais são as melhores práticas a serem exploradas, né, por essa ferramenta, mas de uma forma correta, de uma forma segura? Aí, se você quiser começar, Milton, por favor. Acho que esse é um ponto importante, né, Eduardo? Como que a gente explora a ferramenta de uma forma segura, respeitando os nossos pacientes, respeitando também os profissionais que estão atuando, né, através da ferramenta. Um ponto bastante relevante que a gente percebeu aqui na companhia é a necessidade de ter bons parceiros. Isso, sem dúvida alguma, isso é muito relevante, até porque nós, enquanto seguradora, né, a gente acaba entregando por vezes, né, a gente acaba entregando o serviço para os nossos pacientes através de bons parceiros. Então, esse é um ponto primordial para que a gente tenha uma boa qualidade. Agora, a melhor forma de explorar essa ferramenta, eu vou dividir aqui, talvez, em 3 tópicos ou sugestões, né? Se pudesse dar sugestões aqui, se for esse o caso. Mas antes tem uma premissa, né? Eu vou voltar a esse ponto. Em primeiro lugar, parceria com os RHs das empresas. Esse é o ponto fundamental, condição sine qua non, para que possa ser explorado da melhor forma possível. Acho que uma primeira forma de exploração que a gente viu muito resultado é através do pronto atendimento, esse sem dúvida alguma, né? Evitando com que as pessoas se deslocassem para o pronto-socorro e etc. Acho que essa é uma forma muito inteligente do uso da telemedicina. E uma outra forma muito poderosa, se não também uma das mais importantes que a gente aprendeu aqui, tem experimentado isso no dia a dia, é você concatenar a telemedicina com a atenção primária à saúde, com o médico de família. Então, deixo aqui também essa sugestão, que eu acho que é uma das melhores formas de você explorar, até porque o médico de família já conhece o paciente, já interagiu com o paciente, então a ferramenta de telemedicina acaba encurtando muito, né, o tempo de comunicação entre eles. Enfim, acho que é um outro ponto importante. E tem um terceiro ponto aqui que eu deixo também aqui como sendo uma sugestão, é que é possível também usar a telemedicina para aquelas empresas menores, as empresas que não têm um SESMIT, né? Então, por vezes, também o serviço de telemedicina oferecido, né, por exemplo, no nosso caso aqui, a gente também consegue oferecer esse tipo de serviço para as empresas, através de uma empresa que nós temos aqui no grupo, que é a empresa de saúde ocupacional, mas eu sei que também outros bons parceiros oferecem esse tipo de serviço para dar um suporte para os RHs. Então, aqueles RHs de empresas menores que não têm um SESMIT, consegue também usar através da própria telemedicina, né, para que possa fazer ali uma consultoria para uma melhor tomada de decisão. Ainda mais agora, nesses momentos, né, em que a gente passa, em que sabemos que muitos RHs, muitos gestores têm muitas dúvidas, né? Volto, não volto, como eu volto, quais os protocolos a seguir, né? Então, a gente sabe que estamos todos passando por esse momento. Então, acho que é uma outra, é um outro uso muito potente aqui para essa ferramenta também, que é a Tele. Obrigado, Milton. Zé, você quer agora complementar aí, por favor? Enquanto o Hamilton estava falando, né, acho que todos os pontos que ele percorreu são exatamente a realidade do que a gente precisa para adotar algo que não fique ali na margem da utilização ou até mesmo caia em desuso. Para dentro da empresa, isso precisa ter um propósito, a gente precisa saber o que a gente quer e precisa estar inserido dentro de uma linha de cuidado. Né? Tem que ter uma linha de cuidado propositivo, que gera valor para o cliente, que gera valor para a empresa. Né? Então, primeiro que tipo de resultado para o meu colaborador eu quero? Eu quero melhorar a sensação do cliente, né? Eu quero ter uma proximidade, eu quero ter um atendimento mais humanizado e mais assertivo. E eu quero para a empresa diminuir meu custo, né, desnecessário, diminuir as minhas faltas ao trabalho por conta de acessos ao serviço de saúde ou mesmo a emissão de atestados, muitas vezes sem diagnóstico ali, que a pessoa fica 2, 3 vezes indo no pronto-socorro sem a capacidade de resolver o problema dela. A gente quer acertar dos dois lados. E para isso, né, essa grande oferta de mercado traz meio que um fator de commodity, né, como se fosse algo, uma prateleira ali, né, que é oferecida. Olha, agora você precisa ter telemedicina. Na verdade, você precisa ter um plano de trabalho em saúde, você precisa ter uma cultura de saúde
instalada e dentro dessa linha de cuidado, escolher o fornecedor que te atenda com a gestão de dados de forma segura, né? Com prontuário adequado, que é outra coisa que precisa estar na nossa pré-carga, né? Avaliar a segurança da informação. E, além disso, também, né, a conformidade com o LGPD, né, para essa segurança, a questão da confluência de dados, de você conseguir integrar isso e trazer informação, né, adequando o teu prontuário ao teu nível de utilização. Então, não adianta ele estar inserido e jogado em alguém que não faz aferição de sinistralidade, absenteísmo, que é algo importante também, né? Então, tudo isso faz parte de um contexto onde a empresa precisa se responsabilizar pelo caminho que ela quer seguir, pela linha de cuidado, para onde que a telemedicina vai funcionar para agilizar esses passos, tá, Edu? Muito bons esses pontos. Mas a coisa não para por aqui, né? Eu acho que a gente tem que agora pensar em termos de futuro, de maneira muito objetiva, na visão de vocês, aí, o que vocês entendem aí como desafio agora, e que a telemedicina, né, no Brasil, com tudo que a gente tem vivido, nós temos pela frente. E aí, Zé, eu vou pedir para você fazer trazer sua resposta e fazer suas considerações finais, como eu falei, o tempo é muito curto e o tema realmente é super interessante. Tranquilo. Bom, de forma bem rápida, né, o futuro é encurtar o espaço, aumentar a escalabilidade, conseguir abranger o maior número dentro dessa saúde populacional específica, que são os colaboradores, e também atingir de forma bem assertiva os nossos dependentes, né, os nossos familiares, ter uma estruturação de futuro que encaminhe para núcleos de atenção secundária também, onde eu tenho especialistas contribuindo com o dia a dia do primário, né, fazer uma hierarquização mais próxima, né, do próprio ambiente de trabalho e conseguir agilizar o acesso, né? Então, eu acredito que o futuro seja esse. Vejo com bons olhos e a CCR está investindo muito nessa vertente. Minhas considerações são que esse tipo de discussão é muito salutar, a gente aprende demais, ter aqui, né, compartilhado esse período com o Hamilton e com você é sempre importante. Espero que quem tenha nos escutado tenha tirado aí alguns insights, ou até mesmo olhado, né, e conseguir contribuir com a melhoria do sistema cada vez mais. Então, agradeço muito aí pela oportunidade, pelo espaço, e contem sempre com a gente no que for preciso. Milton? Bom, pensar para o futuro, né? A gente percebe que a pandemia ela acelerou, né, o uso da telemedicina em alguns anos. Eu não consigo precisar aqui o quanto, mas sem dúvida alguma acelerou por diversos anos. Eu acho que tem a questão que tanto os profissionais médicos, né, quanto os pacientes, acho que estão se adequando e aprendendo cada vez mais, mas também as empresas têm se desenvolvido no sentido de fazer o melhor uso da ferramenta e se adaptando. Tanto é que a gente percebe diversas empresas, né, também trazendo e aportando cada vez mais tecnologia, né, para esse mundo de telemedicina. Eu sei que o nosso tempo está muito curto, né, tem muita coisa para falar, mas queria agradecer, foi um prazer enorme estar aqui com você, doutor Eduardo, doutor José, me coloco à disposição, né, para que a gente possa conversar mais sobre o tema. Como eu disse, é um tema que eu gosto muito. Muito obrigado a todos, foi um prazer participar aqui, espero ter contribuído. Bom, quero agradecer aí, tive na conversa com o José Antônio e com a Hamilton, falando aí sobre telemedicina, espero que tenham aproveitado, agradecer o Fórum Melhor RH Tech. Eu sou Eduardo Oliveira, me despeço de vocês e até uma próxima. Tchau, pessoal, obrigado.